Fala aí pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para a nossa dica de número 9. Já estamos nessa dica, a nona dica referente a PCB. E hoje nós vamos falar um pouco sobre panelização. O que significa isso? Panelização nada mais é do que você criar um arquivo de PCB e dentro desse arquivo você ter várias placas no mesmo arquivo. Qual que é o ganho da panelização? Por exemplo, se eu for mandar fabricar essas placas fora, né, num fabricante de PCI, então ele pode me cobrar quando eu mando só o arquivo único, que nem eu vou mandar só esse arquivo para uma peça dessa minha PCB. Então ele pode cobrar isso aqui unitário. Então cada placa que ele fabricar para mim, ele vai cobrar um preço X lá. No momento que eu faço a panelização, eu consigo colocar várias placas no mesmo arquivo. Então isso vai gerar um painel e em vez de ele me cobrar por peça, ele me cobra o painel. Ou seja, o painel seria o custo mais reduzido. Porque dentro de um arquivo eu tenho várias placas e ele vai me cobrar referente ao painel e não referente a uma só PCB. Então para vocês hoje eu vou exemplificar como é feito isso. E quais as ferramentas que nós vamos utilizar para gerar esse arquivo de panelização. Bom, primeiramente, esse aqui é um arquivo de um kit didático. Eu já tenho esse arquivo já faz um bom tempo e acho que vai ser um arquivo bacana para exemplificar esse tipo de confecção de geração desse arquivo. Tá certo? Então, primeiramente, eu vou chavear aqui para o meu ambiente 2D. Então, já chaveei aqui para o meu ambiente 2D, tá? Vou desabilitar as minhas mecânicas, tá? Então vou desabilitar essas duas aqui. Para facilitar o nosso trabalho. Bom, maravilha. Bom, primeira coisa, eu vou ter que saber as medidas dessa placa, tá? Então eu tenho, ou eu coloco as cotas. Deixa eu voltar aqui para ver se estava com as cotas, né? Isso, já está com as cotas aqui. Então ela tem 150 por 105, tá? Então maravilha, isso aqui é uma informação muito importante que eu preciso para gerar o meu arquivo de panelização. Então agora eu vou vir aqui em File, New, e vou inserir mais um arquivo de PCB dentro do meu projeto. Tá? Se eu venho aqui no meu projeto, ele já está aqui, então vai ficar como PCB 1, ok? E aqui agora eu vou vir na ferramenta Place e venho aqui nesse menu Embedded Board Array Panelize. Então o que acontece dentro desse menu? Eu posso gerar aqui, tá vendo? O que eu falei para vocês que é a montagem em painel, eu posso colocar várias placas dentro do mesmo arquivo e gerando um único arquivo de PCB. Então eu tenho um ganho de custo bem relativo por estar gerando um único arquivo. Então, em vez de ele me cobrar por peças unitárias, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ele me cobraria, eu teria um arquivo com 4 placas, entendendo que seria um painel. Ele ia me cobrar o painel, não as peças individuais. Tá certo? Então vou repetir o comando aqui. Primeira coisa, eu vou mudar para milímetro. Então pressiono a tecla Q. Vou lá de novo em Place, Embedded Board Array Panelize. Tá, agora já está em milímetros. Bom, qual que é a medida da nossa placa? Ela é 150 por 105, correto? Então aqui eu vou alterar essa medida já levando em consideração essa distância aqui. Então vou deixar mais ou menos 1 milímetro, é o suficiente. Então aqui eu vou colocar 151 e ela tem 105, vou deixar com 106, ok? Então já estou descontando esse 1 milímetro que é o espaço que vai ficar entre uma placa e outra, ok? Então aqui agora eu preciso indicar qual o documento de PCB que eu vou usar como referência, né? Tem que ser o arquivo padrão de origem, né? Então agora eu vou aqui nos meus documentos e vou apontar lá onde está esse meu arquivo.
meu caso, esse arquivo ele está aqui. Então seria esse aqui. Deixa eu só confirmar se é esse. Só um minutinho, vamos lá de novo. Então no caso, esse aqui, tá? Aqui eu vou dar um OK. Maravilha, já me trouxe aqui o meu arquivo original, tá vendo? Então eu vou repetir os passos, vou dar um S aqui de novo. Deixa eu confirmar se esse aqui realmente é a cópia que eu estou usando. Vou ver a minha parte de projetos. Na verdade é esse aqui, o arquivo original. Então eu vou lá. Então vou repetir o mesmo processo, né? Place, Analyze. Então o que eu estou usando na verdade é esse aqui. Então quantas cópias eu quero desse meu arquivo original? Então aqui está um por um, né? Então, ou seja, ele só vai colocar uma peça. Então, por exemplo, se eu quisesse duplicar esse meu arquivo, então 2 por 2. A partir do momento que eu dou OK aqui, ó, olha lá o que aconteceu. Ele já me trouxe 4 PCBs, tá vendo? Então o espaçamento ficou de 1 milímetro, lembra que a gente colocou? Se eu quisesse aumentar esse número de placas, não tem problema nenhum. Eu dou um S aqui, vou lá, repito o mesmo passo. Então vamos supor que eu vou fabricar, quero mais placas, eu não quero só 4, quero 10 placas. Então eu posso fazer 5 por 2, né? Ou 2 por 5, tanto faz, não tem problema nenhum. Olha lá o tamanho desse painel. Como essa placa ela é medida um pouco maior, né? Então o ideal, um painel com 4 placas dessa já seria para lá de suficiente. Então vou repetir o comando e vou fazer para 4 placas, né? Só estou exemplificando aqui. 2 por 2. Tá aqui, ó. Olha que interessante. Então eu posso trazer aqui para minha origem, normalmente, sem problema nenhum. Vou trazer aqui na origem. Ok. Vou chumbar aqui na minha origem. Deixar bem certinho aqui. Dou um Enter. Maravilha lá. Então eu consegui gerar um painel com 4 PCIs. Olha que interessante. E qualquer alteração que eu realizar no meu arquivo principal, ele vai fazer um update automaticamente para o arquivo de panelização. Então é um recurso bem interessante, né? Otimiza o processo de fabricação. Tá vendo? Se eu quiser aumentar esse número, se o fabricante de repente já tem uma medida padrão de um painel para acomodar todas essas placas, fica muito interessante esse processo. Legal? Então é uma dica aí interessante, acredito que alguns já devem conhecer, outros talvez não teriam esse conhecimento, né? E leva todas as propriedades do meu arquivo. Tá? Vou colocar aqui em ambiente 3D. Então olha lá que interessante, ó. Consigo ter as 4 placas montadas no painel aqui, tá vendo? Então é como se eu estivesse realizando o processo de fabricação em massa, né? Em várias placas ao mesmo tempo.
Interessante, né? Então fica mais essa dica aí. Aí já foi o caminho de como é feito, né? Para gerar os arquivos de fabricação, pode se basear na mesma videoaula passada, né? Que eu expliquei como que gera os arquivos Gabbers, como que é feito tudo isso. Em vez de você apontar o arquivo principal, no nosso caso seria esse, né? Eu vou apontar o arquivo que eu criei de panelização para gerar os arquivos de fabricação. Tá certo? Então fica mais essa dica aí. Espero que tenha acrescentado para vocês, né? Então o Audio tem várias ferramentas, tem vários detalhes técnicos que é muito interessante a gente explorar para ter um ganho de custo no projeto, sendo que esse é um dos focos principais, né? O custo, o objetivo final, chegar num preço competitivo para gerar produtos, gerar kits didáticos, seja lá qual for a finalidade das suas aplicações. Tá certo? Então fica mais essa dica do processo de panelização do Audio Designer, ok? Então nos vemos na próxima aula, um grande abraço e até mais. Valeu!